Tudo bem, pessoal? Recentemente publiquei no Twitter uma brincadeira. Perguntei se você pudesse votar no Oscar usando o método preferencial, como seria o seu voto. Expliquei como eu ficaria com Parasite em primeiro lugar, seguido de Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, Joker, Little Women, 1917, Jojo Rabbit, Ford versus Ferrari. Para minha surpresa, tivemos mais de 200 respostas e eu descobri que, se fosse pelo Twitter, Parasite seria vencedor com mais de 90% dos votos, algo impressionante. Como o meu interesse aqui é explicar como é que funciona nesse vídeo o método de votação preferencial para a fase 2 do Oscar, eu decidi selecionar votos do Twitter e votos de um outro fórum de cinema dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe a percepção de que Parasite é um grande filme, mas tem muita gente que amou The Irishman, que gostou muito de Once Upon a Time in Hollywood, Era Uma Vez em Hollywood, e que coloca esses filmes na frente, por exemplo, de Parasite. E aí eu selecionei 150 votos e coloquei aqui no gráfico, fiz a contagem deles, organizei todos eles também pelo voto preferencial. Tem muita gente que tem dúvida, que pensa que o voto preferencial é difícil de entender. Para a fase 2 do Oscar não é difícil de entender. Para a fase 1 do Oscar, para as nomeações, é bem mais complicado porque além da redistribuição de votos, você tem redistribuição com peso diferente. Então, para as nomeações do Oscar, para melhor filme especialmente, sim, é uma metodologia bem mais complicada. Agora, para a análise dos vencedores, para a fase 2, para a votação final, é muito, mas muito simples. No método preferencial, você precisa de 50% mais um para conquistar o Oscar de melhor filme. Se fosse pelo Twitter, repito, Parasite não precisaria nem ir para a fase 2, ganharia direto na fase 1. E aí, nessa brincadeira, para explicar como é que funciona o método preferencial, a primeira opção de 72 pessoas acabou sendo Parasite, Era Uma Vez em Hollywood de 15, 1917 de 13, The Irishman de 12, Joker, Coringa de 11, Marriage Story de 11, Little Women de 9, Jojo Rabbit de 6, e uma pessoa selecionou Ford versus Ferrari. No método antigo e em outras categorias, o filme mais lembrado ganha o Oscar de melhor filme. No método preferencial, não. Você precisa de 50% mais um para conquistar o prêmio principal da academia. Nesse sentido, você começa descartando para a contagem 2, que seria a próxima, o filme com o menor número de votos. Nesse caso aqui foi Ford versus Ferrari. Então você faz a redistribuição do voto do último colocado. Na lista, nesse voto de Ford versus Ferrari, então a pessoa colocou Ford versus Ferrari em primeiro, Joker em segundo, Era Uma Vez em Hollywood em terceiro, 1917, Parasite, Marriage Story, Jojo Rabbit, The Irishman e Little Women. Então aqui sai o voto de Ford versus Ferrari não tem mais chances, e agora Joker, no caso, ganharia um voto que não é o suficiente para os 76 votos, 50% mais um necessários para alguém conquistar o prêmio da academia. Então você passa para mais uma redistribuição. No caso, seria a terceira contagem. E agora, nesse caso, a terceira contagem seria com os votos de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit teve 6 menções como filme favorito. Então vamos fazer a recontagem dos votos do penúltimo colocado. Jojo Rabbit ficou fora, então ganhou um voto 1917, um voto Joker. Parasite venceu 2 votos, conquistou 2 votos. Marriage Story conquistou um outro voto e Once Upon a Time in Hollywood também. Então houve a redistribuição. Como você pode ver, Jojo Rabbit, Ford vs Ferrari estão eliminados. E agora nós estamos com Parasite com 74 votos, Era Uma Vez em Hollywood com 16, 1917 14, Joker 13, The Irishman 12 e Marriage Story 12. Não temos 50% mais um dos votos, que seriam 76 dentro dessa análise. Vamos descartar, então, o último colocado, que é Little Women. O método preferencial é muito simples. Para a fase 2, repito. Os 9 votos de Little Women. A segunda menção aqui foi para Marriage Story, Parasite, The Irishman, Marriage Story, The Irishman, Parasite, Jojo Rabbit está eliminado, ou seja, passa o voto para o terceiro lugar. Once Upon a Time in Hollywood, Era Uma Vez em Hollywood. Mais um voto para Parasite e mais um voto para Parasite. Agora sim. Agora nós temos a contagem final e nesse caso aqui, Parasite venceria 78 votos, 17 de Era Uma Vez em Hollywood, 14 de 1917, Joker 13, Marriage Story 15, The Irishman 13. Little Women, Jojo Rabbit e Ford vs Ferrari tiveram seus votos descartados e Parasite conseguiu então
conseguiria a vitória. Muita gente acaba reclamando do método de sistema preferencial usado pela academia, inicialmente de 1934 até 1945, depois ocorreu a votação tradicional do mais lembrado, como funciona para outras categorias, e aí o método preferencial voltou graças à regra de 2009. A academia justifica o seguinte, que o método preferencial ele acaba representando melhor as escolhas, porque tinha gente que acabava não votando em um determinado indicado por ter noção desde o começo da temporada de que aquele filme que ele mais gostou, que a pessoa mais gostou, não teria chances para conquistar o Oscar, então acabava votando entre um de dois concorrentes. O método preferencial garante que a sua escolha vai ser ouvida, que se o seu filme que você votou realmente ele for descartado, o teu voto 2, o teu voto 3 vai ter um peso e vai ter um impacto. Então que todos os membros da academia acabem sendo representados. É uma retórica de certa forma polêmica, mas a academia se mostra extremamente confortável com esse sistema e não dá indícios de que teremos uma mudança pelo menos no futuro próximo. Então nessa contagem aqui tivemos Parasite como o grande vencedor dessa brincadeira. Eu acho que a partir dessa análise dá para ter uma ideia legal de como é que funciona a redistribuição de votos e o impacto. Repito, para a fase 2 do Oscar é só isso, é só redistribuição até você chegar a um filme com 50% mais um. Para a fase 1 do Oscar, para a nomeação, é um outro cálculo, uma outra metodologia e essa metodologia que causa muita dúvida. Então na próxima temporada eu faço uma análise só desse método, ok? Então espero que tenha tirado as dúvidas de quem não sabia como é que funcionava o método preferencial. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!